gente estava acampado lá, quem é que chegou para poder fazer a arruaça no nosso movimento? Estava organizadíssimo, cara. Tava direitinho, o pessoal levava comida, a gente fazia o almoço ali para as pessoas acampadas. Quem é que chegou lá para tocar o terror nas nossas manifestações? Ana Priscila Azevedo, que é aquela menina que foi pega. Os vídeos dela, ela amiga do Mourão. Nossa, infiltrada. Exatamente. Só que eu e a Bia, a gente já sabia desde aquela época que ela não prestava. Por isso que ela nunca se aproximou de nada nosso. Nunca participou de live do Terça Livre. Nunca teve próxima de nada. E ela foi reconhecida. Era ela o tal do Dom Werneck. Hollenberg, isso. Era o governador. Então, ela, Ana Priscila Azevedo, e o tal do Dom Werneck. E adivinha? Lembre-se, a gente está falando aqui antes do impeachment da Dilma. Tá? Antes do impeachment da Dilma. Quem é que aparece junto com a Ana Priscila Azevedo, dizendo que era amigão dela, cheio de foto, vídeo com ela, dizendo que não, ela mostrava, ela ostentava isso. Não, eu sou de confiança, olha aqui. General Hamilton Mourão. Olha só, hein? E aí, produção, isso é revelador, hein? Isso é revelador. Olha lá, esse é o Dom Werneck, aquela ali é a Ana Priscila Azevedo e aquele ali é o Mourão. Desde essa época, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. Isso antes do impeachment da Dilma. Que ironia, né? E o Mourão não tá na porcaria. Não, calma que piora. Calma que piora. Não, calma. Na verdade, isso agora que vai fazer sentido. Então, não, calma que piora. Eu tô perguntando dos dois L's ali. Eu falei, cola, ligação com cola. Falei, então, calma que piora, tá? Porque o que acontece? Mourão, em 21 de setembro de 2017, agora acabou o impeachment, a Dilma foi empichada, veio o Temer, e aí tá naquela iminência do julgamento do Lula. Lembram disso? É. Primeiro julgamento, que teve o tweet do Vilas Boas. Você lembra do tweet do Vilas Boas? A produção achou ali, olha ali, ó. Tweet, tu não lembra disso aí? Olha só, bota ela, vê se você consegue ampliar a produção. É que a minha memória, essas coisas não saem da minha cabeça. Ó, tweet de General Vilas Boas sobre o Lula foi discutido por ministros de Bolsonaro. O que acontece? O Vilas Boas faz um tweet falando que se não houvesse um julgamento justo com relação ao Lula, ou seja, o cara tem que ir pra cadeia, que as Forças Armadas iriam atuar. Ele deixa isso nas entrelinhas. E esse é o primeiro indício. Tá? E aí o Mourão fala, em 21 de setembro de 2017, de intervenção militar com o general da Ativa. Então você tem o tweet do Vilas Boas, o Mourão falando em intervenção militar, e aí você pensa o quê? Pô, um general da Ativa falando em intervenção militar, o pau vai torar. O cara vai perder, vai ser rebaixado, alguma coisa vai acontecer, certo? Errado. Ele não sofre nada. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz até que não tem problema nenhum. Ele era ministro da Defesa do Temer. E ele é quem sai em defesa do Mourão. Então, se você colocar no Google, botar só no Google, é só botar assim, Raul Jungmann, Mourão e intervenção militar. Ele vai dizer lá, não, ele falou ali só uma coisa de tese. Lembra que ele fala com a voz grossa assim, que é o babinho, o Jungmann? Ele falou, não, tá de boa. Não aconteceu nada com o Mourão. Tá? Só que tem um detalhe. O Raul Jungmann, junto com o Etchegoin, eles participam do IREE, que é o Instituto de Relações, não sei o quê. O que é aquilo ali? Comissão do Senado convida Jungmann para explicar fala general sobre intervenção militar. Não deu porra nenhuma pro Mourão. Mourão falou em intervenção militar. Literalmente. Eu não estou colocando palavras na boca do Mourão aqui. Tem até o vídeo. Cavalo de Troia. Eu tenho até o vídeo aqui. Eu tenho um link do vídeo do Mourão falando isso. Fardado. Bom. Fardado, irmão. Ele fardado falando disso. Então, foi colocado no imaginário popular, no imaginário das pessoas, desde 2006, mais ou menos, é onde eu consigo fazer o track, né? Traçar, não, trilhar, né? Então, até onde eu consigo ir nas minhas investigações, 2006, pode ter algo antes, né? Mas 2006 foi a primeira vez, Lula era presidente, né? Ainda no primeiro mandato, lembrando que o Lula sobe ao Palácio do Planalto em janeiro de 2003. Então, 2006, 3 anos depois, ou seja, o Lula estava indo para o último ano, né, na presidência. Você tem um panfleto que foi divulgado, um artigo do professor Olavo de Carvalho, onde o professor Olavo critica esse panfleto que foi divulgado, onde os generais estariam, né, supostamente, argumentando quais seriam as razões para uma intervenção militar para tirar o PT. A argumentação era toda pecuniária, ou seja, era só questão de grana. E o Olavo esculacha os caras. Fala assim, porra, tá vendo como é que vocês são um bando de bosta? Você tem aqui narcotráfico, você tem Comando Vermelho, você tem PCC, você tem o Foro de São Paulo, você tem o Lula na presidência, dominando o Ministério da Defesa, apoiando o FARC, fazendo tudo o que está acontecendo, Tríplice Fronteira, o Cacete A4, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, tudo acontecendo, e vocês vão dizer para mim que o motivo é roubo?
né? É nesse artigo que o professor Olavo fala. 2006. Em 2006. E nesse artigo, aí depois os militares falaram que não era de autoria deles. E aí o Serrão era o editor do jornal onde o Olavo estava escrevendo. Ele falou assim, ó, não é. E não é de autoria dos militares. Aí o Olavo fala, eu vou manter a minha crítica, porque não importa se isso é de autoria dos militares ou não. Aí o Olavo continua, aí como foi desmentido pelos militares que o texto não era de autoria deles, olha o que o Olavo diz, prestem muita atenção, abre aspas. Ora, que raio de coisa é isso, ou seja, esse panfleto, senão desinformação alarmista, preparação dos espíritos, né? Aqui 2, preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. E aí ele faz a última pergunta. E para que haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente, senão para dar preventivamente ares de contragolpe a alguma trama existente? Isso aí. É o que dá pra perceber desde o início, né? O Olavo falou isso em 2006. Eles Cara, dão isso é ar- profético. É profético. Eles estão dando o golpe dizendo que estão agindo contra um golpe. Contra um golpe. Exatamente. É isso é de 2006. 2006. O Olavo é um gênio. Aí você faz a timeline. Impressionante. Aí você faz a timeline. 2006, o Olavo fala disso. Ele alerta isso, ou seja, já tem um panfleto, já há um movimento dentro das Forças Armadas por algum grupo Exato. querendo gerar uma desinformação dizendo que há uma possibilidade de intervenção militar, quando na verdade não há. Não havia. tinha nada havia nada. sendo preparado. E aí você tem isso em 2006, com as manifestações de 2013 e 2014, você começa a ter grupos pedindo intervenção militar, então essa ideia começa a crescer nos círculos militares, clubes militares, etc. Aí vem 2013, 14, 15, 16, cada vez mais aumentando esse discurso, ao invés dos militares virarem e falar assim, ó, vocês parem com isso, que isso que não nos representa. Isso não existe. O Mourão abre a boca em 2017, confirmando esse zum que rolava, que se alguma coisa acontecesse, os militares entrariam para dar fim a um problema no Brasil. Em 2017, Mourão fala isso. Ele vira candidato a vice-presidente do Bolsonaro, sobe ao trono, né, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que ele não estava bem com o Bolsonaro desde o dia 1, né, lá no Palácio do Jaburu, né, que fala? Não. Jaburu é o do vice-presidente. O Palácio do Jaburu. Ah, Então, do o vice-presidente. Palácio do Jaburu não era frequentado, ninguém ia lá. Bolsa 2022, o Ministério da Defesa falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar as aspas aqui do Ministério da Defesa, porque isso aqui é crucial, tá? O Ministério da Defesa disse assim, ó, sobre as urnas serem invioláveis, que não dá para fazer análise técnica, etc, blá, blá, blá. Não era uma auditoria, era uma... Peraí que tô chegando aqui no texto. Vamos aqui. Eu fiz tanta... Aqui, achei. Era uma... Não é auditoria, era uma... Eu esqueci o termo agora aqui, daqui a pouco eu pego. Mas não era auditoria, eles estavam fazendo uma fiscalização. Então vamos lá. Abril de 2022, ano de eleições, tá? Por causa de uma fala do Barroso, o Ministério da Defesa divulgou, abre aspas, as eleições são questão de soberania, eu acho que é isso mesmo. As eleições são questão de soberania e segurança nacional. Grava isso. Questão de soberania e segurança nacional. Portanto, do interesse de todos. Fecha aspas. Ministério da Defesa. Então eu estou lendo aqui para vocês um texto do Ministério da Defesa dizendo que olha como é que escalou o negócio. Você tinha um panfleto em 2006, o zum foi rolando, aí você vai ter movimentos de rua falando isso, aí depois você tem um general falando isso, tudo de intervenção. E aí depois você vai ter o Ministério da Defesa, em ano eleitoral, dizendo isso aqui. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. E a segunda aspas que eu vou colocar aqui agora, que foi durante a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, onde o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, disse, abre aspas, democracia, assim como soberania, são questões essenciais do Estado brasileiro e questões de segurança nacional. Acharam um vídeo do Mourão falando. Não, eu tenho o link aqui. Eu tenho o link do vídeo do Mourão falando da intervenção militar. Então, olha só. Você agora tem o ministro da Defesa falando que a questão eleitoral é uma questão de segurança nacional e uma questão de Estado. Porque as Forças Armadas elas não estão para defender um dos poderes. Elas não estão para defender o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário. Elas estão para defender esse conceito abstrato louco aí, né, chamado Estado. Né? E agora você tem um ministro da Defesa fazendo isso. E aí, nessa fiscalização que eles fizeram,
que é o chamado Relatório Técnico da Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, SEV, que foi elaborado pela EFASV, que é a Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do SEV. Eles fizeram um relatório, uma fiscalização, dizendo o seguinte: opa, nós estamos com um embrólio aqui, porque não dá para auditar as urnas. Em linguagem técnica, eu quero ler aqui para vocês. E aí, o que acontece? O que o Ministério da Defesa disse com clareza, né? Que a gente não tem como auditar as urnas eletrônicas. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que o próprio ChatGPT me disse. Para um sistema eletrônico de votação ser tecnicamente em segurança nacional, não é? Sim. Defesa do Estado de Direito. Sim. Segurança nacional, que é a portas fechadas, sem nenhum outro órgão. Tanto é que depois eu pedi para fazer um comparativo com as auditorias que aconteceram aqui nos Estados Unidos, etc. Você não tem filmagem contínua, você não tem grupos distintos, né, políticos, etc. Ou seja, né, a minha conclusão, o que o Alexandre de Moraes mais fala e enche o peito? Segurança nacional, não é? Sim. Defesa do Estado de Direito. Sim. Segurança nacional. Lembrem-se do que eu falei aqui das vítimas do 8 de janeiro, que eles falam que houve crime de contra a segurança nacional. Sim. Ele pega aquela lei sobre segurança nacional e aplica para todas as pessoas. Então, a galera do 8 de janeiro, ela foi completamente manipulada por um serviço de inteligência que estava aplicando guerra de quinta geração desde pelo menos 2006, tá? Pelo menos desde 2006, atuando como aquele trecho do Olavo ali, né? Que a gente está lendo aqui agora. A frase do Olavo eu quero ler, pelo menos isso aqui, né? Que ele fala assim: preparação dos espíritos para que se enchem de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. Eles fizeram isso, e aí você pode perguntar para todo mundo que estava no 8 de janeiro. Todos, inclusive inspirados pela Ana Priscila Azevedo, que era ligada ao Mourão. Todos acreditavam a mesma coisa: que as Forças Armadas iriam salvaguardar o crime contra a segurança nacional, que é o problema de você não poder auditar as urnas e que você não tem nem como afirmar e nem como negar que houve fraude nas eleições. Falou isso. Isso aí, meus amigos, aí você está vendo aqui o nosso canal Direita News. Estão exatamente hoje, né, quarta-feira. Então você vê aqui aquele resumão, né, aquele resumão do que aconteceu. Aí eu teve na segunda e na terça-feira teve julgamento, inclusive ontem teve o julgamento do próprio Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos estar colocando nos shorts para vocês aí nos shorts do nosso canal os trechos do julgamento. Mas queremos enfatizar aqui que o Alan dos Santos falou é muito importante. Você vê aí que a Ana Priscila de Azevedo, ela está sempre envolvida nas questões das manifestações. E essa linha do tempo que o próprio Alan dos Santos aí trouxe para nós é importante demais, pessoal. Por quê? Porque ele cita aí que desde 2006, exatamente isso, desde 2006, já tem indício aí de movimentações de militares, né, falando dessa questão de intervenção militar. Então, desde 2006 que ele se recorda que foi o primeiro panfleto ali que os militares começaram a distribuir falando da questão de intervenção militar. O Olavo de Carvalho viu esse panfleto e fez aí um artigo no jornal em que ele trabalhava falando sobre o panfleto. Serrão disse que os militares entraram em contato com o jornal e disse que eles não tinham autoria militar aqueles panfletos. Então o Olavo de Carvalho falou que isso já era um trabalho de desinformação. Então alguém estava gerando esses panfletos pedindo a intervenção militar. Então, desde 2006 já começavam a surgir os grupos de intervencionistas e os mesmos intervencionistas são os responsáveis também para fazer essa desinformação, usar um nome, né? Eles usam o nome aí que uma pessoa de nome, no caso influente, pode ser político ou militar, e aí com isso eles vão fazendo essa questão de intervenção militar, tentando alimentar essa questão da intervenção militar, tentando alimentar essa falsa esperança. E segundo Alan dos Santos, quem está por trás disso é este senhor que está no meio, o general Mourão, junto com o Werneck, né, que são os fundadores, e a Ana Priscila, que são os fundadores dos intervencionistas no Brasil. Sempre eles estão na liderança e são amigos de Mourão. Então, segundo Alan dos Santos, ele fala que o Mourão está por trás de tudo isso. E os argumentos usados pelo Alexandre de Moraes para manter presos as pessoas no 8 de janeiro, justamente as pessoas do 8 de janeiro, justamente isso.
é dizer que eles queriam intervenção militar e que a questão militar, a questão a questão das urnas, a questão das eleições são questão de segurança pública. Então, segurança pública, segurança de Estado é a mesma coisa, mesma fala aí que os intervencionistas diziam antes. Mas vamos lá, vamos para aqui. A notícia aqui do momento é o seguinte, olha, saiu exatamente hoje, dia 11/6, às 5h42, advogado dispara, foi o último suspiro, a sentença está pronta. O Jeffrey Schickini, que estava aí nesse corte que eu mostrei para vocês, participou do pleno no time dessa quarta-feira. Olha só, ele participou do pleno time nessa quarta-feira. E no pleno time, né, o advogado Jeff Schickini fez uma análise sobre o tom mais ameno sendo adotado durante os interrogatórios do chamado núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado. E para o especialista em direito penal, tudo não se passa de um cumprimento de formalidade, pois a sentença está pronta. Então, eles estão ali num tom mais ameno, mais amigável ali, né? Tanto o PGR como o Moraes ali, não querendo provocar muita discussão. Por quê? Porque para eles é melhor assim. Eles julgam todo mundo num tom amigável ali, conversando, como se estivesse de boa, como se estivesse tudo bem. Até o Bolsonaro ali entrando na deles, fazendo piada com o Moraes, pedindo para que ele seja o vice dele e tal. Por quê? Porque eles tornaram esse ambiente meio que amigável. Mas eles só fizeram isso, pessoal. O Moraes só fez isso por quê? Porque a sentença já está pronta, né? Você pode ver que sempre ele cita o nome golpe, ele sempre cita a palavra ataque às instituições. Olha só, o Jeff Schickini fala o seguinte, abre aspas para eles, ó. Ali tem uma regra do jogo a ser seguida. O jogo foi jogado. Sabemos que é mero cumprimento de formalidade, o último suspiro do injustiçado naquele momento. A sentença já está pronta, já está desenhada. Não tem uma linha para adicionar na sentença, disse Jeff Schickini. Schickini também analisou o comportamento de Jair Bolsonaro durante a oitiva. Ele foi questionado se o clima de descontração, né, que houve ali, com algumas brincadeiras presidentes, relações nacionais, se tratava de um recurso técnico ou dizia mais sobre a personalidade. Ele disse o seguinte, o Bolsonaro é aquilo, é um cara sem máscara, é um cara sincero, aquilo foi de improviso com toda certeza, eu estou acostumado. Todo dia estou em audiência. Aquela forma com que o Bolsonaro conduziu o interrogatório é a melhor forma. Aquele é o melhor interrogatório que ele podia ter feito, apontou. Não tem nada de erro ali. E disse que o momento de descontração é muito importante. Eu digo que é o melhor depoimento. Você rebate a acusação com educação. Você rebate todos os argumentos de forma cordial e respeitosa. Ali não é momento para lacração, não é momento para palanque político. E Jeff Schickini atua ativamente também no STF, que apura ali essa suposta tentativa de golpe. Então, pessoal, segundo advogado já conhecido aí bastante por vocês, patriotas, por cada um de nós, né, patriotas, a sentença já está pronta ali, foi um mero teatro, por isso que estava todo mundo de boa, né? Essa aqui é a verdade, pessoal. Enquanto a gente não mudar tudo no Brasil, realmente vai continuar essa injustiça. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no nosso canal. Peço que vocês deixem seu comentário enquanto você pode. Deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião. Enquanto nós estamos com as nossas redes sociais ali, ainda em liberdade, sendo aí pautada pelo Marco Civil da internet, vamos aproveitar, pessoal, para deixar a opinião, para compartilhar os vídeos que a gente posta aqui, para deixar o like, porque daqui a não há muito tempo, como já está sendo votado até pelo próprio STF, a liberdade de expressão nas redes sociais vai ser tolhida. Então, um abraço, que você fique na paz. Quem tem aí a sua fé, ore, né, busque a Deus, ore por esse momento pelo Brasil, ore para que as coisas mudem, porque realmente, pessoal, só uma intervenção divina poderá mudar as coisas no Brasil. O que nós vemos é que tudo está indo aí para realmente a prisão do Bolsonaro e de todos aqueles que estão sendo julgados. Parece que não vai escapar ninguém, até o próprio Felipe Martins, né, que apenas que não foi citado nenhuma vez pelo Mauro Cid, poderá até ele mesmo continuar preso, ser preso, enfim. Eles querem calar totalmente qualquer tipo de oposição.
Essa que é a verdade. Abrindo precedente para eles perseguirem os demais opositores que atuam na política ou por um medo de qualquer um, para qualquer um que tenta se opor a esse regime, que não é mais um regime democrático, mas sim uma democracia relativa ou um totalitarismo do próprio judiciário, ou se você preferir República Democrática Chinesa, não, ou República Democrática Brasileira, não é República Democrática Coreia do Norte, da Cuba, agora tem a do Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.